Um bando de criaturas escuras, semelhantes a corvos, materializou-se subitamente, girando em torno da figura encapuzada e dos outros indivíduos de manto. Uma das figuras encapuzadas exclamou em alarme, questionando a natureza desses estranhos corvos. A figura encapuzada, revelando agora parte do rosto, declarou-se o substituto, o verdadeiro santo outrora consagrado na história, e afirmou que agiria inteiramente de acordo com a vontade daquela pessoa. A figura encapuzada próxima parecia reconhecer a identidade do substituto. Enquanto isso, o antagonista monstruoso avançou, empalando o velho com uma lâmina. A jovem gritou de terror, chamando por seu avô. O velho, sangrando da ferida, lamentou sua distração, arrependendo-se de ter baixado a guarda. O velho, ainda sangrando profusamente, reconheceu seu atacante como Patriote, seu companheiro de longa data, e questionou como ele poderia ter caído tão baixo a ponto de se tornar um traficante de pessoas. Ele então percebeu com um choque que o corpo devastado de Patriote estava agora preenchido com uma quantidade sem precedentes de poder mágico. Ainda ferido, ele então se dirigiu às pequenas crianças reunidas atrás dele, perguntando se elas viriam com ele. Ele ponderou que talvez fosse mais vantajoso para os fracos serem usados pelos fortes, mas rapidamente acrescentou que não se importaria se recusassem. Enquanto o velho falava, a figura encapuzada observava a comoção crescente. O velho, segurando sua espada, notou a intensidade crescente da batalha, que soava como a melodia de uma bênção, e então se dirigiu diretamente ao sábio negro, perguntando se ele ouviria suas palavras. O antagonista monstruoso continuou seu ataque implacável. Ele estava em meio a um vórtice giratório de criaturas escuras, semelhantes a corvos, suas formas indistintas enquanto se moviam com velocidade antinatural, seu olhar fixo e inabalável. Ele então se virou e se afastou, deixando o velho e as outras figuras encapuzadas para lutar contra o antagonista monstruoso e seus lacaios sombrios. O velho, ainda lutando, questionou quem era o mestre a quem o substituto servia. O substituto respondeu, afirmando ser um sacerdote que agia de acordo com a verdadeira vontade do mestre. O velho, enfurecido e sangrando, zombou da ideia de que o substituto pudesse ser uma mera criança, especialmente uma que trairia os ensinamentos de seu mestre. Ele condenou as ações do substituto como um pecado grave. Com um surto desesperado de força, avançou, exigindo que o substituto pagasse com a própria vida. Ele desabou, derrotado, enquanto o substituto estava sobre ele. O velho, embora gravemente ferido, ainda conseguiu expressar seu espanto com o poder do substituto, perguntando-se se tal magia de alto nível era realmente possível. Com um último e cansado aviso, ele disse ao substituto para ter cuidado com a cabeça. Patriota agarrava Hirin enquanto eles despencavam, um enxame de criaturas escuras se dispersando acima deles. Seu rosto se contorcia em uma careta de medo e dor. Enquanto ele jazia derrotado, o ser monstruoso pairava sobre ele, declarando que o desafio de Patriota estava além de sua imaginação. Ele prometeu fazer o deus maligno se arrepender de suas ações com todo o seu poder. O ser monstruoso então revelou sua verdadeira e aterrorizante forma, seu corpo se contorcendo com poder enquanto se declarava um fragmento do grande deus da terra. Ele condenou o Proxy por insultá-lo, proclamando que a morte era o único preço por tal ofensa. Mas o Proxy, rápido e ágil, evadiu o ataque furioso do monstro, então contra-atacou com um golpe preciso. O Proxy questionou que truque o monstro havia empregado, ao que o monstro reagiu com surpresa. O Proxy calmamente afirmou que não era truque algum, apenas um simples arremesso. O olho do monstro se arregalou em descrença e agonia enquanto o Proxy permanecia firme, cercado por símbolos arcanos rodopiantes. Em sua mão, um orbe luminoso pulsava com poder, identificado como o orbe do céu azul. Do solo onde o poder do orbe havia sido liberado, um colossal pilar de luz irrompeu, perfurando os céus em meio a uma torrente de energia bruta. A imensa força da erupção atingiu Patriota e Hirin, fazendo-os cambalear. O rosto de Patriota estava marcado por profundo choque e medo enquanto ele se agarrava desesperadamente à jovem. Enquanto Patriota e Hirin jaziam no chão, o Proxy se postou diante deles, explicando seu papel como uma entidade destinada a libertar a vontade do grande deus da Terra Arcádia, que estava aprisionado neste mundo. Eles afirmaram que suas ações eram, portanto, justificadas. O Proxy revelou ainda que a história do deus sagrado Arcádia havia sido distorcida pelos 6 grandes deuses, e que eles, juntamente com outros que espalhavam a verdade de Arcádia e lutavam contra esses 6 deuses, eram conhecidos como Exército Revolucionário de Arcádia. Patriota ouvia, sua expressão uma mistura de choque e compreensão crescente. Sob o olhar silencioso de uma lua cheia, o Proxy se virou, fazendo uma pergunta profunda. O que eles pensavam agora da verdade do mundo? De frente para o Proxy, Hirin expressou sua profunda confusão, incerta sobre o que acreditar depois de ouvir tais revelações, lamentando que ela era a única neta restante. Patriote, oferecendo o conforto que podia, gentilmente colocou a mão em sua cabeça. Ele falou sobre as crianças daquele país, afirmando que suas ações estavam alinhadas com a própria vontade de Patriote. Patriote, ainda segurando Hirin, questionou se eles realmente possuíam a coragem para expor as verdades ocultas do mundo. Sem hesitar, o Proxy estendeu a mão, convidando-os a se juntar, prometendo que, ao aceitá-la, eles se tornariam uma estrela da manhã a guiar os perdidos na escuridão mais profunda. Ele então revelou que o exército revolucionário tinha um sistema de classificação, oferecendo a Patriote o título de estrela. Após um momento de contemplação, Patriote apertou firmemente a mão do Proxy, aceitando a oferta e chamando-o de líder.
3 anos depois, uma diligente empregada, Reina, servia chá graciosamente ao seu capitão, com movimentos precisos e praticados. Seu olhar, no entanto, revelava uma intensidade mais profunda do que sua postura calma sugeria. Apesar de sua aparência composta, o capitão jazia estirado no chão, cercado por pequenas criaturas escuras e gelatinosas. Ele declarou seu desejo de desistir, um sentimento que Reina recebeu com um olhar furioso, sua frustração evidente enquanto segurava uma bandeja, exigindo saber se ele realmente pretendia abandonar seus deveres. Ele então começou uma história familiar, recontando sua reencarnação como filho de um nobre, abençoado com talentos de espada e magia. Reina, no entanto, achava suas repetidas histórias de ser atropelado por um caminhão e renascer em um mundo de fantasia, onde ele tinha que cumprir uma vida lenta até os 15 anos, completamente cansativas. Ele continuou, expressando seu anseio por uma vida verdadeiramente relaxada e lenta, talvez como a de uma alegre fazendeira que ele imaginava. Reina, exasperada, retrucou que uma existência tão despreocupada era irresponsável, especialmente para alguém que também sonhava com uma deusa ao seu lado. Suas queixas persistiam, lamentando que seus esforços estavam sendo mal direcionados, pois ele era forçado a usar sapatos que faziam barulho e lidar com as pequenas criaturas escuras Karazu. Ele questionou se sua aparência, mesmo com os Karazu, era realmente importante, enquanto Reina ouvia, com uma expressão ilegível. De repente, Reina fez uma pose dramática, declarando com fervorosa convicção que ela mesma era a santa deusa Arcádia, a própria pessoa que ele procurava. Ele só conseguiu reagir com um olhar de total exasperação, achando seu misterioso apelo de deusa cansativo mais uma vez. Apesar de sua grande declaração, ele rapidamente mudou de assunto, perguntando se ela, Reina, consideraria se tornar sua vice-capitã. Ela imediatamente e firmemente recusou sua oferta, com uma expressão de claro aborrecimento. Ele refletiu sobre Reina, a única pessoa que conhecia seus segredos, uma empregada misteriosa que havia aparecido de repente e insistido em trabalhar para ele. Seus pensamentos divagaram para uma memória do passado, onde uma versão mais jovem de si mesmo estava diante de Reina, que, mesmo naquela época, havia solicitado sinceramente trabalhar para ele em frente a um edifício pitoresco. Ela havia olhado para seu eu mais jovem, sua determinação inabalável enquanto reiterava seu desejo de trabalhar ao seu lado. Ela se aproximou do jovem garoto, seu sorriso inabalável, e perguntou se poderia consultar o avô dele. O garoto, aparentemente acostumado aos pedidos incomuns dela, prontamente concordou. Momentos depois, ela tentou entrar no quarto particular dele, levando o garoto a questionar a audácia dela, perguntando se ela realmente falava sério sobre invadir. Anos se passaram, e o garoto, agora mais velho, encontrou-se em uma vasta biblioteca, absorto em um livro do estudo de seu pai intitulado A Verdade do Mundo. Ele notou com uma crescente sensação de desconforto que seu conteúdo se alinhava quase perfeitamente com algo que ele já sabia. Ele continuou a ponderar sobre a verdadeira natureza de Reina, seu estranho poder mágico e a inegável aura divina que a cercava. Ele se perguntava se ela era, de fato, uma deusa genuína. Seus pensamentos foram interrompidos quando Reina, agora em seu uniforme de empregada, anunciou que era hora da reunião arcana. Com um suspiro de resignação, ele concordou em comparecer. Ao chegarem, uma figura encapuzada os cumprimentou, anunciando a presença deles e oferecendo um rápido pedido de desculpas por qualquer atraso. As figuras encapuzadas, um grupo de discípulos, o saudaram entusiasticamente como seu capitão, expressando suas profundas desculpas por seu entusiasmo avassalador. Eles declararam sua inabalável resolução de alcançar a verdadeira paz e de revelar a existência de um verdadeiro Deus, suas vozes cheias de fervorosa convicção. Ele lamentou internamente que não podia mais simplesmente abandonar seu papel de capitão, especialmente depois de ter sido ele quem os ensinou. Sua expressão era uma mistura de exasperação e resignação. Enquanto ele observava a grande reunião de seus discípulos entusiasmados, notou que muitos indivíduos semelhantes haviam se reunido, tudo enquanto Reina estava ao lado dele, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. Ele estava em um grande salão, cujas altas janelas arqueadas alcançavam o teto elevado. Ao seu lado, Patriota observava a cena com uma expressão pensativa. Diante deles, uma mulher, com seus longos cabelos claros fluindo por baixo de um manto cerimonial escuro com capuz, mantinha-se com uma aura de autoridade serena. Um pingente distinto repousava em sua garganta, e seu olhar era calmo, quase onisciente. A atmosfera serena se desfez quando ele rompeu em um grito de angústia, suas mãos cerrando-se em frustração. É tudo, como aquela pessoa desejou, ele rugiu, sua voz ecoando pelo salão. Sentia-se completamente encurralado, incapaz de escapar dos eventos que se desenrolavam. Não consigo recuar, ele desesperou, seus olhos arregalados em um apelo desesperado enquanto olhava para as imponentes janelas, e depois para baixo, seu rosto marcado pela pergunta agonizante, o que devo fazer? Uma empregada com longos cabelos claros e um uniforme meticuloso apresentou-se, afirmando que seu nome era Reina e que ela servia a Zero. Enquanto isso, uma voz diferente começou a narrar uma história antiga. Essa voz pertencia à santa deusa Arcádia, que revelou que seu verdadeiro nome era apenas um disfarce. Ela continuou sua história, explicando que já foi uma deusa que lutou contra os 6 grandes deuses para evitar a aniquilação da humanidade. A Arcádia detalhou ainda mais, descrevendo como ela reuniu a fé das pessoas em tempos antigos, valorizando-as como suas. No entanto, seu poder foi eventualmente selado pelos 6 grandes deuses, fazendo-a cair em desgraça.
Tendo perdido sua fé e se tornado um mero conceito, ela relatou ter acordado em um reino desconhecido após uma passagem indeterminada de tempo. Ela sentiu seu poder de fé retornando lentamente, o que a levou a se perguntar quem estava agora acreditando nela e a perceber que precisava investigar. Foi durante essa investigação que ela encontrou um jovem, vestido com um manto e máscara de sacerdote negro, que empunhava uma quantidade inacreditável de poder mágico. Ela questionou seu propósito e por que ele estava espalhando sua fé, perguntando-se se ele era realmente um Karazu. De volta ao presente, Reina, a empregada, parecia constrangida, dizendo a um jovem para parar de brincar. Ele perguntou sobre sua mudança repentina, notando seu comportamento incomum e uma diminuição em seu vigor habitual. Ele então perguntou à Reina sobre suas irmãs. Ela respondeu que sua irmãzinha continuava tão fria como sempre, enquanto sua irmã mais velha estava agora frequentando a academia. Falando de sua irmã mais velha, ela foi vista esperando impacientemente ao lado de uma carruagem puxada por cavalos, exigindo saber para onde seu irmão tinha ido e se a carruagem estava pronta. Enquanto isso, o jovem agarrou-se à Reina, declarando que não podia viver sem ela e que a amava. Reina, corando profundamente, pediu-lhe que parasse de dizer coisas tão repentinas e divinas. Ele ouvia atentamente enquanto Reina relatava a reunião do dia, mencionando especificamente que espiões do Reino Celestial haviam se infiltrado na academia. Ela confirmou que membros seriam enviados à academia, embora o objetivo exato permanecesse incerto. Reina o alertou para ser cauteloso, pois até mesmo pessoas próximas a ele poderiam estar envolvidas, e que a matrícula planejada de 0 significava que precisavam estar vigilantes. Seu olhar se aguçou, refletindo sobre as implicações das palavras de Reina. Ele se perguntava sobre esses indivíduos, esses caras de quem ela falava. Enquanto isso, uma carruagem puxada por cavalos abria caminho por uma paisagem acidentada, cercada por várias figuras encapuzadas. Uma voz chamou, perguntando se era irmãzinha, e se ela era uma conhecida. De repente, o jovem se viu confrontado por uma jovem enfurecida, que o acusou de ser um ladrão. Ele, por sua vez, questionou o que ela havia feito para provocar um grupo tão grande, enquanto seu companheiro masculino apenas suspirava, resignado. Ela retrucou que a família dele era uma desgraça, uma casa nobre caída, e questionou se ele havia se perdido. Ele, no entanto, parecia mais preocupado com as ações dela, perguntando por que ela estava fazendo tanto alarde quando ele não tinha magia. Ele então a alertou que, se ela continuasse, seria morta. A jovem, ainda furiosa, exigiu que ele se escondesse, insistindo que ela lidaria com o grande número de pessoas. Ela então declarou seu nome com orgulho feroz: "Eu sou Ilsa Raglar." Ela os desafiou, perguntando se tinham algo a dizer. Duas figuras imponentes, guardas, se aproximaram, reconhecendo a chegada da princesa Ilsa. Um deles afirmou que ela havia sido escolhida e deveria abraçar sua glória. O guarda continuou, avisando que, se ela resistisse, eles teriam que enfrentar seus artefatos divinos. Ilsa, no entanto, zombou da menção de artefatos divinos, claramente os vendo como nada mais do que ladrões comuns. Nesse momento, uma voz vinda de cima desconsiderou as ações dos guardas como grosseiras. Olhando para cima, Ilsa viu o jovem, protagonista _1, de pé sobre a carruagem, cercado por penas caindo. Ele declarou que, se fossem escoltar uma dama, deveriam agir com mais elegância. Ilsa, completamente perplexa, sentiu sua visão de mundo ser estilhaçada por sua aparição e declaração inesperadas. Ele permaneceu no topo da carruagem, sua presença uma silhueta marcante contra a luz, ponderando as implicações do traje do sacerdote negro e do Karazu. Sua aparição dramática atraiu a atenção do líder vendado, que zombou, questionando por que alguém ousaria invadir seu domínio. Ele então descartou o pensamento, decidindo que não tinha importância. Enquanto isso, o líder vendado, agora caído no chão, parecia estar desfrutando do caos que se desenrolava, sugerindo que brincassem um pouco. Ilsa Raglar, no entanto, observava as figuras encapuzadas ao redor com crescente alarme, percebendo que aquilo não era um simples jogo. Enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam, a figura encapuzada, protagonista _1, permaneceu em posição no topo da carruagem, banhada por múltiplos feixes de luz que desciam do alto, pronta para agir. A luz se intensificou, envolvendo a área e fazendo com que os discípulos encapuzados ao redor recuassem, protegendo os olhos do brilho repentino. Em meio à luz ofuscante, o líder vendado, agora visivelmente suado e agitado, levantou-se. Ele ordenou a seus seguidores que derramassem toda a sua magia nos artefatos divinos, declarando que eles já haviam perfurado um deus com eles. Em seguida, nomeou o artefato, a Lança Gaiofos. À medida que a magia fluía, uma entidade escura e amorfa começou a se manifestar, sua forma girando em existência. O líder vendado observava, seu rosto contorcido em uma mistura de horror e desespero, enquanto ele instava seus seguidores a continuarem a derramar seu poder nela. A entidade monstruosa, agora totalmente formada com múltiplos membros grotescos, avançou, prendendo Ilsa Raglar em seu aperto viscoso. Ela gritou, reconhecendo a figura encapuzada como proxy e perguntando-se se ele ajudaria, apesar de sua própria percepção de falta de valor. A entidade continuou seu ataque, sua forma mudando e se expandindo, até que um novo e poderoso ser começou a emergir de dentro de sua massa. O líder vendado observou, comentando que era um bom despertar para um humano. O ser recém-transformado, agora totalmente revelado como uma figura alada e musculosa, declarou que o artefato divino era Lança Gaiofos e que seu poder deveria ser oferecido.
Ilsa Raglar, testemunhando essa transformação aterrorizante, ofegou, percebendo que estava enfrentando um demônio de magnitude inesperada. A figura encapuzada confrontou o ser monstruoso, que mantinha a jovem, Ilsa Raglar, cativa. Ele declarou sua recusa em permitir as atividades do ser e, com uma implicação arrepiante, perguntou se deveria simplesmente cortar a jovem. Os olhos de Ilsa Raglar se arregalaram em choque total. Sua mão moveu-se com velocidade impossível, um borrão de movimento enquanto algo metálico tilintava no chão. O ser transformado recuou com dor, seu rosto contorcido, comentando sobre as garras feias da figura encapuzada e pedindo sarcasticamente para que as aparasse. O rosto do ser monstruoso encheu-se de pura fúria, seus olhos arregalados de descrença e raiva. Ele gritou, exigindo saber o que havia sido feito com sua lâmina sagrada e sua arma divina. Enquanto o ser transformado cambaleava, a figura encapuzada permaneceu perfeitamente imóvel, observando seu oponente. O ser percebeu com horror crescente que estava enfrentando um adversário superior, um que o fazia sentir como um mero lobo encontrando um verdadeiro predador. Ele então se dirigiu ao ser em retirada, perguntando se ele agora se submeteria ao seu Deus sagrado. O ser transformado, agora visivelmente diminuído e em fuga, parecia entender a futilidade de mais resistência. A figura encapuzada, sentindo sua retirada, ordenou que se retirasse e então desencadeou uma poderosa técnica conhecida como Lâmina de Mil Mãos. Uma torrente de energia irrompeu ao redor da figura encapuzada, girando violentamente enquanto ele executava a técnica, deixando Ilsa Raglar a olhar para cima em espanto atordoado. Agora livre, Ilsa Raglar olhou em volta confusa, perguntando se estava ferida. A figura encapuzada estendeu-lhe a mão, instruindo-a de que este era precisamente o momento de agir como uma verdadeira dama. Ela corou profundamente, gaguejando que estava muito envergonhada para falar. Seu rosto ficou vermelho carmesim, e ela soltou um pequeno suspiro envergonhado. Perto dali, um corvo observava a cena com olhos silenciosos e perspicazes. Momentos depois, uma carruagem partiu, levando Ilsa Raglar embora. Ela refletiu sobre como seu salvador havia aparecido tão de repente, a ajudado e depois desaparecido como um fantasma. Ela desejou ter pelo menos aprendido o nome dele, enquanto seu companheiro masculino a observava com um olhar perspicaz. Ela percebeu então que havia se apaixonado. Ainda abalada pela partida misteriosa do protagonista, Ilsa Raglar viu-se atormentada por um pensamento perturbador. Ela se lembrou dos olhos que havia vislumbrado através da máscara dele, olhos da mesma cor que os seus e os de sua irmã. Sua irmã mais nova, Hirin, olhou para ela com preocupação enquanto Ilsa continuava a ponderar a semelhança inquietante de seus olhos azuis. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Ilsa enquanto ela questionava silenciosamente as implicações dessa revelação, rapidamente descartando-a como impossível. Nesse momento, uma companheira a apressou, lembrando-a de que chegariam atrasadas para o exame de admissão da academia. Na Academia de Cavaleiros Mágicos, uma instituição de prestígio, os exames de admissão estão em andamento, testando os candidatos em magia, esgrima e entrevistas. Entre os aspirantes, um jovem com um manto escuro e capuz observa os procedimentos, sua presença em forte contraste com os outros estudantes. Perto dali, Ilsa Raglar, uma estudante com longos cabelos em Maria Chiquinhas, afirma com confiança que passar nos exames é um dado adquirido, especialmente com o apoio de sua família. Seu companheiro, Zero Raglar, a provoca, chamando-a de irmãzinha e zombando dela por ler mangá. Irritada, ela o manda prosseguir com o teste. Ilsa então demonstra sua magia prática, alcançando uma pontuação de 78 pontos. Zero comenta sua pontuação, observando que é apenas mediana. Ele então revela sua própria pontuação impressionante de 98 pontos, provocando-a ainda mais com seu desempenho superior. Apesar das provocações de Zero, Ilsa é elogiada por sua notável precisão e comportamento encantador. Internamente, ela reconhece seu próprio crescimento, mas seus pensamentos rapidamente se voltam para um assunto mais profundo e sério, insinuando seu envolvimento com o grupo revolucionário de Arcádia. Enquanto isso, o jovem encapuzado, o protagonista, está em uma instalação estéril e inquietante, observando grandes tubos de contenção cilíndricos. A instalação é descrita como uma instituição suspeita para crianças, e ele é revelado como o único sobrevivente das meninas engarrafadas. A narração retorna, conectando o passado ao presente, afirmando que a criança frágil daquela época é agora uma maga da organização. Ilsa é mostrada com uma expressão de angústia enquanto um complexo círculo mágico se ativa ao seu redor. Zero observa o evento se desenrolar com um olhar de curiosidade intrigada. De volta à academia, outra estudante, Nadeko, alcança impressionantes 98 pontos em magia prática. Ilsa comenta a pontuação de Nadeko, então expressa sua frustração com as provocações constantes de Zero, desejando que sua irmã não despertasse. Zero, agora deitado no chão, aparentemente exausto, incita Ilsa a se esforçar mais na esgrima. Zero se mantém confiante, cercado por garotas admiradoras que o bajulam. Ele é apresentado como Zero Raglar, da renomada família Raglar, celebrada por sua esgrima. Ilsa reage com uma mistura de choque e raiva, percebendo sua verdadeira identidade e exclamando, aquele cara. O protagonista observa a cena à distância. Ilsa confronta Zero, questionando sua popularidade percebida. Ele responde explicando que ela não entenderia a maldição da popularidade e que ele está apenas tomando o lugar de alguém que deveria ser popular. Ela fica chocada com suas palavras, percebendo o significado de sua presença ao lado dela. Zero então volta sua atenção para o protagonista, perguntando se ele é Samra.
Raglar estende a mão em direção ao protagonista, confirmando sua identidade como Samran e declarando ser uma honra enfrentá-lo em batalha. Com um sorriso largo e confiante, Zero declarou que tinha ouvido dizer que seu avô e o avô do protagonista eram rivais magníficos, um fato que ele parecia saborear. Em outro local, Ilsa Raglar, com uma expressão séria, delineou uma missão para uma jovem chamada Nadeko. Ela explicou que a tarefa de Nadeko era identificar indivíduos especiais dentro da academia e investigar o incidente do poder perdido e o trabalho de meio período de um talentoso usuário de magia. Nadeko, parecendo assustada, foi instada a acordar e focar na missão. De volta à academia, um grupo de figuras encapuzadas, membros da Unidade Executiva da Organização Sombria de Controle Direto Nacional, permanecia solenemente. Zero, observando-os à distância, expressou sua surpresa com a existência de uma entidade tão singular dentro da escola. Enquanto as figuras encapuzadas permaneciam, Nadeko, ainda processando as informações, olhou para os próprios pés, aparentemente perdida em pensamentos. O protagonista, passando por ela, continuou seu caminho, parecendo alheio ou despreocupado. Zero, testemunhando o comportamento indiferente do protagonista, reagiu com um suspiro furioso, seus olhos arregalados de descrença e raiva. Ele cerrou os dentes, claramente frustrado pela aparente indiferença do protagonista. Ele avançou, com o braço estendido, tentando agarrar o protagonista. Nadeko, pega de surpresa, observou com olhos arregalados enquanto o protagonista desviava habilmente do aperto de Zero, seus movimentos rápidos e inesperados. Zero murmurou que era inesperado que o protagonista aceitasse seu desafio. Zero, ainda determinado, declarou sua intenção, as palavras Zero. Aprovação no exame de admissão surgindo como uma firme declaração de sua resolução. Ele olhou diretamente para o protagonista, sua expressão intensa. Em outro lugar, 2 meses após o exame de admissão, Reina, a empregada, varria diligentemente os jardins de uma grande propriedade. Ela tranquilizou Jean, que parecia preocupado, dizendo que não havia necessidade de se preocupar com a vida de Zero, embora acrescentasse que seria bom se ele parasse de fazer coisas tolas. Sister, também em traje de empregada, ouvia atentamente. Enquanto isso, Zero, agora segurando um documento, explodiu em descrença alegre, exclamando sua sorte por encontrar um trabalho de meio período tão fácil que pagava 50 mil de ouro diariamente e podia ser feito por qualquer um. Ele resolveu economizar constantemente para uma vida tranquila, enquanto o protagonista passava por ele, aparentemente ignorando sua exuberância. Um bater persistente ecoava de um pequeno e despretensioso edifício, seu som reverberando contra as paredes de pedra áspera do beco. Momentos depois, 2 homens corpulentos cumprimentaram o jovem de cabelos claros, conduzindo-o para o que descreveram como uma sala subterrânea da qual não há fuga. Eles riram, sugerindo que ele deveria se dar bem com os outros. Ele entrou em um espaço cavernoso onde várias figuras encapuzadas estavam, seus rostos obscurecidos, ao lado dos 2 homens corpulentos. Um dos homens gesticulou, explicando que o grupo de vestes brancas era a equipe para um trabalho de meio período, um objeto esplêndido que ele não conseguia compreender. O homem musculoso detalhou a tarefa, afirmando que era simples, apenas enviar poder mágico para um estranho cristal. Os olhos do jovem se arregalaram em descrença ao ouvir que o pagamento diário era um surpreendente 50 mil. O capanga então comentou, ele é uma boa pessoa. De repente, uma jovem de cabelos escuros o confrontou, seu olhar afiado. Ela questionou se ele era Espada Zero e se era uma garota mágica, expressando confusão sobre por que ele estaria trabalhando em tal bico ainda em seu uniforme. Uma súbita percepção a atingiu, e ela ofegou, perguntando se ele estava tentando escapar. Ela expressou indignação, acusando de tentar monopolizar o delicioso bico para si mesmo. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto ela declarava que não permitiria, deixando o jovem completamente chocado. Enquanto isso, em outra parte da caverna, um poderoso espadachim musculoso de cabelos longos e claros estava sentado casualmente, cercado pelos homens corpulentos. Ele os instruiu calmamente a parar com a conversa fiada e a trabalhar. De repente, a mulher de cabelos escuros, agora segurando um orbe brilhante, viu-se sob ataque. O espadachim musculoso e os homens corpulentos avançaram sobre ela, gritando para que a capturassem e a identificando como a escolhida. Ela observou os homens que a cercavam, uma sombria percepção surgindo em seu rosto, eles finalmente haviam mostrado sua verdadeira natureza. Enquanto ela falava, o jovem finalmente compreendeu a gravidade da situação, percebendo que este era, de fato, um bico sombrio. A mulher de cabelos escuros o instou a correr, prometendo criar um caminho para sua fuga, enquanto o espadachim musculoso e um dos capangas observavam atentamente. Ela o instou a fugir, mas o protagonista, ainda atordoado pela súbita reviravolta dos acontecimentos, só conseguia pensar na promessa inicial de pagamento. Ele gritou, exigindo saber se não receberia seus prometidos 50 mil, sentindo uma onda de indignação. Ele murmurou que não podia perdoar essa enganação, enquanto ela, observando o grande número de oponentes, percebeu que precisavam reduzir seus números, pelo menos. Enquanto ela se movia para criar um caminho de fuga, uma revoada de penas escuras irrompeu ao seu redor, girando para cima como se invocadas por uma força invisível. Os capangas, pegos de surpresa, gritaram, sua agressão inicial momentaneamente interrompida pela súbita exibição mágica. Enquanto isso, o protagonista, ainda fixado no cristal, perguntava-se se ele também poderia simplesmente tocá-lo e receber seu pagamento, alheio ao perigo crescente ao seu redor.
Ele continuou a se perguntar sobre a mulher misteriosa, questionando sua identidade e a verdadeira natureza da situação, sua mente lutando para compreender a realidade que se desenrolava. No entanto, ela rapidamente percebeu o poder avassalador do líder deles. Ela não conseguia se mover, completamente superada pela quantidade, densidade e produção de sua magia, que superava em muito até mesmo a de um capitão. Os capangas, recuperando-se do choque inicial, começaram a questionar a identidade do protagonista, perguntando se ele era de fato escolhido de quem haviam ouvido falar. O protagonista, ouvindo suas palavras, ficou surpreso, perguntando-se a quem eles se referiam. A mulher de cabelos escuros, por sua vez, olhou para ele com uma expressão surpresa, percebendo que aqueles homens o conheciam, e que a conversa estava avançando muito rápido, talvez até mesmo uma convocação de aquela pessoa. Ignorando a troca de palavras, um dos capangas fugiu uma ordem para que todos atacassem, e o grupo inteiro avançou, com as armas em punho, com a intenção de subjugar a mulher de cabelos escuros. Inflexível, ela desencadeou um poderoso ataque mágico de seu cajado, enviando ondas de choque pelo ar que repeliram violentamente os capangas que avançavam, deixando-os atordoados e incapacitados. Com suas ameaças imediatas neutralizadas, ela se moveu rapidamente, deixando um rastro de energia residual em seu rastro, sua determinação inabalável. Ela ergueu o olhar, os olhos arregalados de surpresa, enquanto o protagonista encapuzado permanecia próximo, aparentemente inabalado pela recente exibição mágica. O espadachim musculoso, agora totalmente engajado, brandiu sua lâmina e comentou sobre a capacidade do protagonista de evadir seu ataque anterior. Ele questionou se o protagonista realmente possuía tal velocidade, reconhecendo que era raro encontrar alguém que pudesse evitar seus golpes precisos. Ele prosseguiu, questionando a confiança do protagonista em seu timing e observando que era raro encontrar alguém capaz de magia original sem encantamento. Ele declarou que sua própria técnica, que ele havia sentido naquele instante, não exigia tais olhos para ser percebida, implicando uma destreza de combate superior e instintiva. Ele então declarou seu nome com um sorriso confiante, seu olhar afiado e desafiador. Meu nome é Dagsy. Os olhos dela se arregalaram ainda mais quando o nome foi reconhecido. A mulher de cabelos escuros percebeu com um sobressalto que ele era aquele outrora conhecido como Relâmpago Vermelho, um ex-cavaleiro sagrado, um título que carregava um peso significativo e implicava um passado formidável. Um comando silencioso ecoou, um aviso severo para permanecer imóvel. O espadachim musculoso, com o rosto contorcido por uma determinação feroz, declarou que, se alguém quisesse evitar a morte, deveria suprimir até mesmo um único fôlego. Ele avançou, sua lâmina um borrão, enquanto um de seus próprios homens gritava de dor, atingido pelo ataque indiscriminado. Ele continuou seu ataque brutal, derrubando mais de seus próprios aliados com selvagem eficiência, seus corpos recuando com a força de seus golpes. A mulher de cabelos escuros observava, com uma expressão de choque no rosto, percebendo que o espadachim era um tolo por suas ações imprudentes. Enquanto isso, o espadachim praguejou, reconhecendo que estava apenas lidando com subordinados. Ela notou internamente a velocidade avassaladora do espadachim, percebendo que não tinha contramedidas e temia ser morta antes mesmo de registrar o ataque. Abaixo, a figura encapuzada do protagonista ergueu uma mão, preparando-se para a ação. Enquanto o espadachim continuava seu ataque, o protagonista moveu-se com velocidade impossível, criando uma barreira mágica circular. A mulher de cabelos escuros observava, com os olhos arregalados, enquanto o espadachim percebia que o protagonista havia empregado uma magia de reação de alta velocidade, uma forma de movimento instantâneo, sem qualquer encantamento. O protagonista calmamente reconheceu os esforços do espadachim, afirmando estar impressionado com sua imensa dedicação e treinamento ao longo de 24 anos. O espadachim, no entanto, estava enfurecido, acusando de zombar do trabalho de sua vida e de copiar suas técnicas. Ele questionou se havia algum mal-entendido, acreditando que estava apenas elogiando o espadachim. O rosto do espadachim contorceu-se ainda mais, um mugido gutural de pura fúria escapando de seus lábios. Com uma nova onda de fúria, o espadachim avançou, gritando uma ordem para que todos atacassem. A mulher de cabelos escuros recuou em choque, enquanto o protagonista permaneceu calmo, observando o ataque iminente. O ataque do espadachim foi rápido, mas o protagonista, com uma graça quase casual, segurou a lâmina entre dois dedos. O espadachim olhou incrédulo, percebendo que, apesar de sua aceleração, o tempo era sempre preciso, e seus movimentos iniciais haviam sido copiados. Ele ponderou as implicações, perguntando-se se deveria simplesmente matar aquele que podia detê-lo com apenas 2 dedos. Ele conteve o ataque furioso do espadachim sem esforço, seus 2 dedos em contraste gritante com o poder bruto da lâmina. A mulher de cabelos escuros observava, chocada com a demonstração. O espadachim, ainda se recuperando da interrupção inesperada, declarou que cuidaria das consequências, seu rosto uma máscara de raiva perplexa. A mulher de cabelos escuros permaneceu em silêncio, observando o tenso impasse. Enquanto isso, em outro lugar, Reina relatava a um superior invisível, confirmando a existência do agente. Ela observou que os relatórios eram de fato verdadeiros. Ela continuou, perguntando se seu superior conhecia o agente, mencionando que a informação vinha de documentos de 20 anos atrás, e que a figura não aparecia no palco principal há muito tempo. O agente era um terrorista que surgiu subitamente há 20 anos, uma entidade de lenda urbana que atacava indiscriminadamente nobres e plebeus. Ele era um monstro que devastou a história com magia e táticas incomparáveis, deixando um rastro de medo e destruição.
Essa figura misteriosa, conhecida como o Agente, teria causado um grande massacre em nome de um certo deus, instilando terror nos corações de todos que testemunharam seu poder. No entanto, seus movimentos eram muito rápidos e evasivos para serem capturados. Além disso, quando os indivíduos alvos eram pintados de preto, as pessoas ficavam aterrorizadas e, eventualmente, a perseguição foi abandonada. Ele logo desapareceu sem deixar vestígios. Reina continuou seu relatório, observando que, apesar de 20 anos terem se passado, o agente parecia ser o mesmo adulto de antes, sugerindo uma natureza imutável. Ela concluiu que sua organização estava de fato perseguindo esse mesmo agente. O espadachim, agora com um grupo de figuras idosas, ponderava sobre a verdadeira identidade do agente e qualquer conexão com o reino celestial. Ele se perguntava se um colega de classe deles poderia ter estado presente na época do ataque original do agente. Um oficial, observando o comportamento distraído de Reina, comentou que seu rosto estava tão distraído como sempre. Ele então a advertiu severamente, chamando-a de zero, que se ela continuasse tão descuidada, ela realmente ficaria para trás. O oficial, refletindo sobre eventos passados, percebeu que o que ele considerava um delicioso trabalho de meio período havia sido, na verdade, uma incursão em um mundo mais sombrio e perigoso. Ele admitiu que, no fim das contas, havia retornado à vida de um estudante comum, reconhecendo que seu verdadeiro propósito era estudar. O protagonista, ouvindo atentamente, registrou isso com um olhar de surpresa. Enquanto o protagonista processava as palavras do oficial, sua mente divagou para uma visão idealizada de um mundo pacífico, onde criaturas fantásticas dançavam livremente, desprovidas de conflito. Ele ponderou por que alguém precisaria lutar tão desesperadamente em uma existência tão tranquila. No entanto, um momento depois, uma expressão de angústia cruzou seu rosto enquanto ele internamente admitia que, afinal, a paz era realmente o melhor estado. Perto dali, a estudante também exibia uma expressão de profunda preocupação. Um jovem se viu em uma posição precária, caindo de costas sobre uma superfície, sua expressão uma mistura de surpresa e constrangimento. Inclinando-se sobre ele, uma jovem com um sorriso brincalhão achou sua reação divertida, chamando-o de Nana e identificando-o como Zero Raglar, o irmão de Yusa. Ainda sorrindo, ela se inclinou mais perto, seu olhar firme, e sugeriu que eles deveriam sair ou passar um tempo juntos, deixando-o visivelmente constrangido. Com um floreio dramático, ela fez uma pose, uma rosa delicadamente presa entre os dentes, e declarou que esta era sua fase popular. Ele, por sua vez, ficou completamente chocado, percebendo que aquilo era um mito urbano lendário ganhando vida. Após sua declaração dramática, ela ofereceu um sorriso confiante e simplesmente disse, vamos, suas palavras uma diretriz clara. Ele permaneceu de olhos arregalados e corado, ainda processando a inesperada reviravolta dos acontecimentos. Conforme instruído, ele foi levado a uma biblioteca pouco usada, um lugar de tranquila solitude. Ela então comentou sobre a situação deles, observando que o tropo da amiga da irmã era um recurso narrativo comum. Ele, no entanto, permaneceu profundamente constrangido, reconhecendo internamente a precariedade da interação atual deles. Após um momento, ela o agradeceu sinceramente por ter vindo até ali. Então, com uma mudança repentina de tom, ela perguntou se ele sabia sobre os 6 grandes deuses que teriam criado o mundo deles, pegando-o completamente desprevenido. Sua surpresa rapidamente se transformou em descrença total, tão profunda que ele tossiu sangue, exclamando em choque, proselitismo religioso. Apesar de sua reação dramática, ela manteve seu sorriso gentil e continuou sua linha de questionamento, perguntando se ele sabia sobre Arcádia, a deusa tola. Ele, exasperado, negou qualquer envolvimento em atividades religiosas e exigiu saber a extensão do conhecimento dela. Em seguida, declarou seu próprio desejo ardente de descobrir a verdade do mundo, enquanto ela o observava calmamente, tomando seu chá. Com um sorriso conhecedor, ela então ergueu um documento claramente intitulado A Verdade do Mundo e perguntou se ele sabia algo sobre esta nota, deixando novamente em estado de profundo choque. Ele estava completamente sobrecarregado pelo documento intitulado A Verdade do Mundo, questionando por que Yusa possuía um item tão peculiar. O próprio documento, escrito por seu pai, continha a história do mundo. Simultaneamente, uma figura mascarada, notavelmente semelhante a ele, era retratada usando uma máscara e vestimentas significativas, sugerindo uma conexão mais profunda. A narrativa então mudou para um flashback, apresentando Gouza Raglar, o pai de Nana, um homem que encarnava força e convicção. Ele estava de pé, confiante, com o olhar afiado, segurando um machado formidável. Gouza liberou seu imenso poder mágico e empunhou seu braço forte com força devastadora, chocando aqueles que testemunhavam sua proeza. Ele era reverenciado como um homem sábio no mundo dos cavaleiros mágicos, mas um segredo profundo cercava esse herói. A figura mascarada, agora entendida como conectada ao seu pai, se envolvia no que foi descrito como cosplay noturno e jogo misterioso do vento, empunhando uma arma notavelmente semelhante à de Gouza. Nana, ainda se recuperando das revelações, admitiu que inicialmente ficou chocado com o contraste gritante entre a imagem heroica de seu pai e esse aspecto brincalhão. Ele confessou ter se entregado a brincadeiras de fantasia semelhantes no passado. A narrativa revelou ainda que 7 indivíduos sábios, conhecidos como os 7 coroas, incluindo o pai de Nana, foram responsáveis por deixar para trás a nota. Yusa, com uma expressão agora séria, explicou que o que eles acreditavam ser verdade sobre os 6 grandes deuses e Arcádia poderia ser falso. Ela expressou seu profundo desejo de descobrir a verdade real.
De repente, o comportamento de Ilsa mudou, e ela provocou Nana de forma brincalhona, perguntando se ele estava bem e sugerindo que ele havia sido influenciado por seu pai a começar a fazer roleplay. Ele estava visivelmente constrangido com as travessuras dela. Ela continuou a zombar de suas reações, achando seu constrangimento divertido. Outra jovem observava a interação com um leve sorriso, claramente entretida. Ilsa puxou Nana para um abraço de brincadeira, continuando a provocá-lo sobre ser um irmãozinho fofo e perguntando o que ele estava fazendo com uma garota nos cantos escuros da biblioteca. Ele permaneceu completamente sobrecarregado e envergonhado. Ele ouvia enquanto Ilsa, com os olhos apertados em uma mistura de angústia e exasperação, questionava o que seu irmão havia discutido, especialmente dadas as circunstâncias. Ela parecia estar insinuando algo inacreditável, talvez ainda mais. Ela então se inclinou, sua expressão mudando para um sorriso brincalhão, e o chamou de Princesa Nana, um título que claramente o deixou atordoado. Com uma piscadela travessa, ela declarou que era um segredo, aprofundando ainda mais o mistério. Uma jovem, Ilsa Raglar, virou-se para o protagonista, Nana, com um sorriso cúmplice, perguntando se ele sabia que a princesa deste mesmo país, Hakildis, frequentava aquela academia. Outra estudante observava, aparentemente surpresa com a revelação. Ele recordou uma lição de seu avô, um ancião sábio, sobre o grande deus da terra Hakildis. Os ensinamentos falavam de como a família real desta nação religiosa teria recebido seu poder diretamente desta divindade. Apesar da crença generalizada nesta história, o sentimento comum no país era de que os deuses em si não existiam de verdade. Ilsa Raglar então piscou de forma divertida, apresentando-se formalmente como Nana Hakildis e estendendo uma saudação a Zero Raglar. O protagonista processou a informação, um olhar de choque espalhando-se por seu rosto. Ele percebeu que a própria princesa não só acreditava na lenda urbana, mas também estava envolvida em atividades misteriosas com seu pai. As implicações dessa revelação começaram a se assentar. Ele imaginou o rei, seu avô, em uma pose comicamente exagerada, questionando se o monarca estava realmente doente ou simplesmente louco. Com um suspiro, ele então pegou um livro em uma prateleira próxima, tentando recuperar a compostura. Exausto, ele desabou sobre uma mesa, lamentando a total falta de informações úteis sobre o agente e a imensa dificuldade em coletar qualquer inteligência. Ele ponderou se isso era um assunto envolvendo um país estrangeiro ou se a família real estava agindo de forma independente. Enquanto ele estava ali, a estudante underline 1 e Ilsa Raglar se aproximaram dele. Ilsa Raglar, com uma expressão triunfante e enérgica, declarou subitamente a formação do círculo de exploração do agente. Tanto o protagonista quanto a estudante underline 1 reagiram com choque e descrença, arregalando os olhos. Os três personagens estavam entre as estantes, sua surpresa palpável enquanto Ilsa Raglar erguia o punho em um gesto animado, quase desafiador, solidificando sua declaração. O protagonista e a estudante underline 1 olhavam com total descrença, seus rostos uma máscara de choque, enquanto Ilsa Raglar os encarava, repetindo o foco de seu novo clube, o agente. Ela prosseguiu com sua investigação, perguntando se ele sabia sobre o agente e se ele estava ativamente procurando por um. Em seguida, ela propôs que ele se juntasse ao seu recém-formado círculo de exploração do agente para ajudar na busca. Ele, no entanto, estava internamente chocado, pensando que sua entrada em um círculo para procurar o agente era absolutamente impossível. Enquanto isso, ela ponderava para si mesma que era exatamente como esperava, questionando se essa era a informação secreta sobre o agente que nem mesmo as forças diretas reais haviam revelado. Com um gesto decisivo, ela declarou sua intenção como uma ordem real, afirmando sua autoridade. Em seguida, ela decretou: decisão, você será meu mensageiro. Ele permaneceu completamente atordoado, gotas de suor se formando em sua testa enquanto o peso de sua ordem recaía sobre ele. No rescaldo, ele, o próprio agente que eles procuravam, viu-se inexplicavelmente compelido a acompanhá-la em sua busca pela figura lendária. A grandiosa arquitetura do dormitório estudantil erguia-se imponente, suas janelas refletindo a luz esmaecida do dia. Momentos depois, a porta de um de seus quartos abriu-se, e um exausto Zero Raglar entrou, com os olhos fechados em cansaço. Ele murmurou que estava em casa, perguntando-se se já era hora de dormir. Ao entrar, uma voz familiar o cumprimentou: bem-vindo de volta, Mestre Zero. Ele ergueu os olhos surpreso ao ver Reina, sua empregada, parada diante dele, com as mãos nos quadris. Ela questionou suas ações, e ele, ainda atordoado, perguntou por que ela estava ali. Reina, com um sorriso alegre, explicou que viera porque queria vê-lo. Seus pensamentos internos, no entanto, eram menos inocentes, suspeitando que ela pudesse tentar se esgueirar para seu quarto. Enquanto isso, o próprio quarto parecia surpreendentemente arrumado, um contraste marcante com suas expectativas habituais. Apesar da presença dela, ele desabou em sua cama, completamente exausto. Ele explicou que só havia voltado para dormir e que estava suficientemente cansado. Reina inclinou-se, um brilho brincalhão nos olhos, perguntando se ele realmente pretendia dormir quando sua amada empregada estava ali. Ele descartou a sugestão dela como uma piada. Ela, no entanto, insistiu com um sorriso travesso que não o deixaria dormir naquela noite. Ele protestou veementemente, declarando que estava morto de cansaço e precisava desesperadamente de descanso. Sua postura brincalhona mudou para preocupação quando ela perguntou se algo havia acontecido, talvez se ele tivesse encontrado uma deusa cansada.
Ela se perguntou se o grande reino demoníaco havia aparecido novamente, lembrando-se da luz vermelha que se manifestara quando ele derrotou o antigo comandante dos cavaleiros. Ela então pediu que ele identificasse este comandante dos cavaleiros. Uma imagem fugaz de uma mulher poderosa e musculosa, a antiga comandante dos cavaleiros, passou por sua mente. Reina, enquanto isso, ficou constrangida, corando profundamente ao dizer-lhe para não compará-la a outros, especialmente porque ela era tão bonita quanto uma joia. Ainda constrangida e sentada no chão, Reina insistiu que tal bajulação repentina não funcionaria com ela, uma deusa. Ela continuou a pressioná-lo, chamando de Zero-sama e lamentando seu cansaço, mesmo enquanto ele parecia pressentir algo errado. Seu olhar era afiado, como se confirmasse uma chegada indesejada. Momentos depois, a premonição sinistra provou ser verdadeira quando uma estrutura imponente, possivelmente uma escola ou academia, sofreu um impacto devastador. Detritos choveram, e duas figuras em uniformes escuros, provavelmente estudantes ou guardas, avançaram, suas expressões sombrias. Enquanto isso, dentro de um grande salão, uma feiticeira de cabelos escuros, ladeada por dois homens carecas e musculosos, observava o caos se desenrolar. Ela comentou que o ataque finalmente havia começado para valer, visando especificamente o Reino Celestial. Com uma intensidade focada, ela canalizou seu poder, sua mão brilhando enquanto manifestava um cubo massivo e etéreo de pura pressão de vento, pronta para liberar sua força destrutiva. O colossal cubo de vento atingiu um edifício, estilhaçando sua fachada em inúmeros fragmentos. Abaixo, uma jovem feiticeira de cabelos claros empunhava seu cajado, um sorriso determinado em seus lábios enquanto se preparava para contra-atacar a bala de vento. A força destrutiva do cubo de vento continuou seu ataque implacável, rasgando a própria estrutura dos edifícios ao seu redor. O impacto se intensificou, enviando estilhaços de detritos voando e distorcendo o ar com pura energia mágica, um testemunho do poder absoluto liberado. Inabalada pelo caos, a jovem feiticeira permaneceu firme, seu cajado pronto. Ela declarou com confiança que tudo ficaria bem, pois já havia convocado eles para um momento como este. Como se fosse um sinal, Zero Raglar apareceu, vestido com seu manto escuro e encapuzado e armado com sua espada, sua presença irradiando uma quietude resoluta. Atrás dele, um grupo de figuras igualmente encapuzadas estava pronto, atendendo ao chamado. Ele estava pronto, sua arma semelhante a uma foice em posição, confrontando uma guerreira imponente encapuzada que empunhava uma lâmina similar, adornada com folhas. O ar estalava com antecipação enquanto seus olhares se encontravam, figuras silhuetadas observando da periferia. Enquanto isso, em outro lugar, o ataque em curso continuava a causar estragos. Detritos caíam de estruturas despedaçadas, fazendo com que os estudantes se dispersassem em alarme enquanto os próprios alicerces de seu mundo pareciam desmoronar ao redor deles. As consequências do ataque eram evidentes nos escombros espalhados e fragmentos quebrados sob os pés. Uma voz lamentava a situação, observando que todos haviam se tornado complacentes e perdido rumo em tempos de paz. Em meio ao caos, ele estava com um jovem estudante, um sorriso largo, quase inquietante, em seus lábios. Ele comentou sobre a vista magnífica e esplêndida, seus olhos fechados em aparente deleite com os eventos que se desenrolavam. O estudante, ainda se recuperando dos eventos, dirigiu-se a ele, expressando gratidão por sua orientação. Ele olhou para Zero com um olhar sério e questionador, talvez buscando clareza em meio à destruição. No entanto, a expressão do estudante endureceu enquanto ele continuava, observando que Zero havia mudado. Ele questionou por que alguém que deveria ser um aluno de honra na academia se comportaria de tal maneira. Sua frustração aumentou enquanto ele insistia, acusando Zero de não possuir sequer um fragmento de poder mágico, apesar de ter supostamente passado no exame de admissão da academia. Os olhos do estudante se estreitaram em raiva, exigindo uma explicação para essa aparente contradição. Enquanto as palavras do estudante pairavam no ar, uma série de imagens fugazes passou pela mente de Zero. O rosto determinado de uma mulher de cabelos escuros, a expressão surpresa de Ilza Raglar, o sorriso confiante de uma guerreira, uma figura obscurecida, o sorriso presunçoso de um companheiro, e finalmente, seu próprio sorriso conhecedor. Com um último sorriso conhecedor, Zero virou-se para partir, sugerindo casualmente que fossem. O estudante perplexo, ainda lutando com a natureza enigmática de Zero, seguiu, deixando para trás a turbulência da academia. Detritos caíam enquanto uma estrutura desmoronava, o impacto abalando o próprio chão. Em meio ao caos, a empregada, Reina, observava com preocupação, chamando por Zero-sama e notando quão exausto ele parecia. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ilza Raglar, com uma expressão séria, declarou que o Reino Celestial estava finalmente atacando para valer. O oficial ao lado dela ouvia atentamente, enquanto o companheiro masculino à esquerda oferecia um leve sorriso de cumplicidade. Sua atenção então se voltou quando Reina, a empregada, perguntou sobre a situação atual. O protagonista, Zero Raglar, com os olhos afiados e focados, absorveu o relatório sombrio. Um grande feiticeiro chamado Kiruz estava na torre desabada. Em outro lugar, a cidade continuava a sofrer, suas estruturas fraturando e desabando. Estudantes, incluindo a estudante underline 1 e a mulher underline de underline cabelos underline escuros underline 1, gritavam em alarme, questionando que calamidade estava se desenrolando ao seu redor. À medida que o caos se intensificava, os estudantes se viram sob a proteção de vários homens musculosos, membros do corpo estudantil geral, que bravamente se posicionaram como uma linha defensiva contra o perigo iminente.
No entanto, sua defesa foi imediatamente desafiada quando figuras encapuzadas e de vestes escuras desceram sobre eles, com lâminas reluzindo. Uma das estudantes, a estudante underline 1, gritou que Grande Ansama estava sob ataque. As figuras encapuzadas continuaram seu ataque implacável, chocando-se violentamente com os guardas musculosos. Um dos atacantes, aparentemente preocupado com os estudantes, perguntou se estavam bem, enquanto o outro instava uma princesa a fugir. Os estudantes, testemunhando a batalha feroz, observavam em uma mistura de medo e admiração. Em meio ao caos que se desenrolava, Ilsa Raglar permaneceu firme, seus longos cabelos escuros esvoaçando ao seu redor, uma expressão de sombria determinação gravada em seu rosto. Ela se ajoelhou, olhando para a reina, que, com um sorriso confiante e tranquilizador, disse-lhe para deixar a luta com elas. Enquanto isso, longe do conflito imediato, várias pequenas criaturas semelhantes a bolhas discutiam uma porta escondida dentro do anexo da academia, especulando que ela poderia ocultar documentos mágicos. Elas se perguntavam em voz alta se a porta já estava aberta. Ilsa Raglar, com suas longas tranças duplas, confrontou a figura encapuzada do protagonista, dirigindo-se a ele como terceira princesa Nana-sama. Ela declarou que não havia sido instruída a interferir, implicando uma restrição em suas ações. O companheiro masculino, Samran, então questionou o protagonista, perguntando se ele pretendia oferecer assistência. Ilsa voltou seu olhar intenso para o protagonista, desafiando diretamente. Ela questionou como ele, apesar de sua renomada esgrima, poderia sequer esperar derrotá-la, uma pessoa que ela alegava ser mais fraca e sem magia, especialmente quando ele havia falhado em superar o irmão dela. A expressão do protagonista endureceu com determinação. Enquanto isso, Samran, preparando um feitiço, declarou que tanto a esgrima quanto a magia eram disciplinas que podiam mudar drasticamente, implicando um potencial oculto ou uma natureza em evolução. Da mão estendida de Samran, um poderoso projétil mágico, uma flecha de luz, materializou-se e disparou para a frente. A flecha, no entanto, foi rapidamente desviada por Ilsa, que se moveu com agilidade inesperada. Tanto o protagonista quanto Samra observaram, com os olhos arregalados de surpresa, enquanto ela evadia o ataque. Em outro lugar, uma jovem feiticeira, segurando seu cajado ornamentado, observava os eventos se desenrolando com um sorriso confiante. Ela explicou que a magia não poderia ser desfeita, afirmando que sua linhagem e todo o seu sistema mágico operavam em um nível excepcionalmente alto. A feiticeira então revelou seu nome, declarando-se Mesodo, a escultora do vento do reino celestial. Com um adeus final e desdenhoso, ela acendeu e desapareceu no céu. O protagonista, testemunhando sua partida, estreitou os olhos com feroz determinação, afirmando que havia desvendado a magia da feiticeira. Tendo afirmado ter desvendado a magia de Mesodo, a própria feiticeira, a escultora do vento, liberou uma torrente de energia mágica, manifestando-se como múltiplas lâminas afiadas de vento. Ela declarou seu nome, Mesodo, confirmando sua identidade como a formidável escultora do vento do reino celestial. Enquanto seu poder aumentava, Mesodo permaneceu em meio a um vórtice giratório de grandes lâminas cristalinas, cada um testemunho de sua formidável magia do vento. Uma lâmina colossal, imbuída de imensa força, cortou o ar, um golpe direto e devastador do arsenal de Mesodo. Um estudante, testemunhando o poder avassalador do ataque, recuou em terror, seu rosto encharcado de suor enquanto ele clamava desesperadamente que não queria morrer. No entanto, em uma exibição assombrosa de poder, a lâmina maciça foi abruptamente detida, seu caminho destrutivo interrompido por um único pé. O olho do estudante se arregalou em total descrença diante da visão impossível. O protagonista, agora revelado carregando uma Ilsa Raglar inconsciente, permaneceu calmamente sobre a lâmina detida, cercado por um bando de corvos escuros. Ele confirmou que havia salvado Ilsa bem a tempo, e que ela não estava morta. Enquanto o protagonista olhava para baixo, ainda segurando Ilsa, os estudantes abaixo olhavam para cima em uma mistura de admiração e confusão. Um deles, perplexo com o feito impossível, questionou se aquela figura era o lendário substituto. A jovem, com os olhos arregalados de choque, questionou como ele havia evitado sua flecha de luz e por que sua saia havia sido levantada. Ele, por sua vez, considerou sua habilidade de espada na velocidade da luz verdadeiramente notável. Ainda confusa, ela o pressionou, exigindo saber como ele poderia evitar sua lâmina na velocidade da luz. Ele explicou calmamente que estava deliberadamente mostrando a ela onde seu próximo ataque cairia, usando-o como uma flecha guia. Ela o encarou, percebendo que ele parecia não ter bússola moral, e se perguntou sobre a natureza de sua magia. Sem aviso, ele desferiu um soco forte em seu estômago, o impacto a atingindo em cheio. Ela ofegou, com os olhos arregalados de dor e surpresa. O golpe atingiu em cheio, fazendo-a recuar bruscamente. Ele observou o efeito, notando sua eficácia. Caída no chão, segurando o abdômen, ela soltou uma risada fraca e autodepreciativa. Ela ponderou que era impossível para alguém como ela, Samuran, empregar técnicas inconscientes semelhantes às de Dags. Seu olhar intenso se estreitou enquanto ele considerava a futilidade de tentar seguir movimentos na velocidade da luz a olho nu. Ele admitiu a si mesmo que realmente desejava roubar a técnica oculta dela. Ele se moveu com velocidade surpreendente, um borrão de movimento enquanto desviava habilmente de uma barragem de ataques vindo de múltiplos ângulos, aparentemente impossíveis. Ele reconheceu internamente a dificuldade, pensando que era impossível evitar completamente ataques de tais ângulos mortos.
Ele continuou suas manobras rápidas e evasivas, desviando sem esforço dos golpes dela. Ela, no entanto, apenas sorriu, comentando que ele ainda era rápido. De repente, uma nova ameaça surgiu quando a feiticeira, empunhando seu cajado, lançou uma saraivada de lâminas de vento ou golpes de energia em direção à jovem. Ela exigiu que seu alvo escolhesse entre ser esmagada pela pura pressão do vento ou ser cortada pelas lâminas afiadas. A jovem jazia no chão, olhando para cima em angústia, gritando de medo. A feiticeira, com uma expressão ameaçadora, avisou a jovem para não a subestimar. Ela questionou quem a jovem pensava ser, para ter dominado a magia. A jovem permaneceu no chão, olhando para cima com medo, enquanto a figura encapuzada observava a distância. Enquanto o ataque da feiticeira se intensificava, a mente da estudante girava, voltando a um tempo em que ela era apenas uma criança, presa em um orfanato desumano onde crianças morriam uma após a outra. Ela se lembrava daquele que a havia salvado, aquele por quem ela havia desistido de si mesma. Ele lhe havia concedido magia, um novo status e uma nova vida. Ela recordava uma única e preciosa memória, os dois compartilhando uma sobremesa doce juntos. Ela olhou para ele, uma figura régia a cavalo, e se perguntou quem ele realmente era, sentindo um profundo afeto por ele. A memória se estilhaçou enquanto a feiticeira continuava seu ataque implacável, sua voz ecoando com uma intensidade maníaca enquanto ela invocava repetidamente o nome de Zero-sama, sua obsessão palpável. Ela declarou sua intenção de despedaçar o próprio ser da estudante. A estudante, cambaleando com o ataque, questionou se estava realmente sendo abatida, se aquela era a torre espiral da qual havia ouvido falar. A feiticeira olhou para ela, com uma clara expressão de desdém no rosto, afirmando sua superioridade. Ela então preparou outro feitiço poderoso, pretendendo derrubar o céu claro e tingi-lo de azul com sua magia. Com um grito feroz, ela liberou o orbe do céu azul, um ataque mágico devastador. A estudante observou com horror enquanto o orbe descia, percebendo o imenso poder por trás dele. O ataque atingiu a estudante diretamente, fazendo-a rolar pelo ar, com o rosto manchado de sangue e sua expressão de choque e dor. Enquanto isso, em outro lugar, o protagonista travava uma batalha feroz, com um sorriso confiante, quase alegre, no rosto enquanto desviava de um ataque. Ele provocou seu oponente, perguntando se já estavam sem fôlego, e então se perguntou se o coração deles estava começando a disparar. Ele estava entre 3 outras figuras encapuzadas, observando. Um deles comentou que era a primeira vez que suas roupas eram rasgadas, achando divertido como uma grande performance. Outro acrescentou que sua espada parecia estar se divertindo como um brinquedo. Ele observou enquanto uma das figuras encapuzadas, um jovem, começava a brilhar com energia mágica, perguntando se era assim que se sentia. O jovem então questionou se estava refinando uma arma com magia. A figura encapuzada, agora revelada como um jovem de cabelos claros, avançou sobre ele, declarando que refinaria uma arma com magia e perguntando se ele o enfrentaria em termos iguais. Ele amaldiçoou internamente o monstro. Ele percebeu que o jovem o havia encurralado, deixando-o sem opções. Seus olhos se estreitaram, um brilho determinado neles. Ele se perguntou se deveria aumentar seu poder. O jovem, agora totalmente revelado e cercado por múltiplas espadas flutuantes, olhou para ele com um sorriso confiante. Ele retribuiu o olhar, arregalado e chocado. Ele se moveu rapidamente, desviando de um golpe poderoso do jovem, que atacou com força incrível, estilhaçando o chão ao redor deles. Apesar de seus esforços, ele foi atingido por outro golpe, fazendo-o cambalear. Seus olhos se arregalaram de dor. Ele gritou, seu rosto contorcido em agonia enquanto o impacto continuava a reverberar através dele. A força do ataque o arremessou para trás, fazendo-o colidir com os destroços ao redor, enquanto o jovem observava, aparentemente imperturbável. Gravemente ferido, ele começou a se retirar da cena. Perto dali, o jovem mago, ainda encapuzado, confirmou que havia lidado com a situação de forma brusca, sua tarefa aparentemente concluída. Enquanto o mago encapuzado se virava para partir, ele se dirigiu a Ilsa Raglar, que parecia chocada e angustiada. Ele declarou que o mundo que ela segurava em suas mãos era demais para ela, aconselhando-a a retornar à sua vida comum. Ilsa, com o rosto contorcido em uma mistura de confusão e fúria, exigiu saber quando aquilo havia acontecido. O jovem mago, ignorando seu acesso de raiva, calmamente declarou sua intenção de confiscar seu caderno, explicando que sem ele, ela não teria pistas para perseguir o Próxi. Enfurecida, ela gritou que o caderno era dela e que, como realeza, emitiria um mandado de prisão para ele. Reina, com os olhos brilhando de determinação feroz, declarou que estava emocionada ao saber que o líder estava de olho nos membros do inimigo desde a sua inscrição. Ela expressou seu entusiasmo pela próxima missão, afirmando que a situação atual no Reino Celestial era caótica, e ela, como líder, esmagaria 2 inimigos de classe baixa-média e, mais importante, 2 inimigos de classe alta. Jean, observando-a, reconheceu sua astúcia, notando que suas várias táticas enganosas haviam criado uma zona segura e impenetrável. Ele admitiu sua admiração, percebendo que o plano dela se desenrolaria exatamente como ela pretendia, e ele não tinha escolha a não ser observar. Ele continuou sua avaliação interna, concluindo que a estratégia dela estava muito além da compreensão superficial do mundo comum. Ele ponderou que ela agia como se não pensasse em nada, mas sob sua aparência inocente jazia um esquema aterrorizante e impecável. Ele só podia descrevê-la como verdadeiramente formidável. Momentos depois, o grupo se viu amontoado em um quarto pequeno e apertado.
Reina, visivelmente irritada, reclamou em voz alta da falta de espaço, enquanto Jean calmamente oferecia uma tigela de comida a Lilin e Nana, que já estavam aninhadas sob um cobertor. Enquanto estavam próximos, Reina mencionou que os cavaleiros sagrados estavam sendo mobilizados para a defesa, sugerindo que essa notícia deveria trazer-lhes algum alívio. Nana, ao ouvir isso, considerou as implicações. Ela se perguntou se o destacamento significava que a recuperação de documentos e artefatos sagrados era agora uma certeza, ou se isso simplesmente significava manter a situação atual. De repente, Reina apareceu em um hábito de freira, sua postura dramaticamente alterada. Ela exclamou que o líder era realmente impressionante, mas questionou se isso realmente resolvia tudo. Então, com uma virada brusca, ela exigiu saber quem havia aparecido de repente. A estudante, assustada com a aparição repentina de Reina e a mudança de vestuário, pediu-lhe para não entrar tão abruptamente. Ela então questionou o que Reina havia feito agora. Ela então questionou por que Reina sempre usava uma linguagem tão informal com o líder. Reina, com um aceno desdenhoso, retrucou que ela era centenas de anos mais velha e que tudo tinha sua ordem adequada. A estudante, exasperada, admitiu que não havia como evitar e sugeriu que começassem de novo. Reina, agora identificando-se como Imperatriz Shaika, cumprimentou o líder e então se virou para a estudante, exigindo que ela fizesse um juramento de sangue a ela. A estudante, completamente chocada, recusou, afirmando que nunca faria tal coisa na frente das pessoas. Reina, inabalável, questionou se a estudante realmente amava o líder, implicando que sua recusa mostrava falta de lealdade. Ela estava em seu hábito de freira, com uma expressão de aborrecimento no rosto enquanto a estudante retrucava veementemente, chamando-a de Loli Babawa, uma velha disfarçada de jovem, e questionando sua fala incessante sobre tais assuntos. Apesar da angústia da estudante, o aperto de Reina permaneceu firme. Ela ordenou que a garota bebesse, forçando um líquido sobre ela, que mantinha os olhos fechados em uma mistura de resignação e desconforto. Então, com um movimento súbito e afiado, Reina mordeu profundamente o pescoço da estudante. Era um juramento de sangue, um ritual realizado pela Imperatriz Shaika, a única vampira conhecida por existir neste mundo. Lendas antigas falavam de uma deusa vampira das montanhas, selada dentro de uma joia gigante, cujo poder e conhecimento, acumulados ao longo dos séculos, haviam sido agora libertados. Enquanto isso, uma figura encapuzada observava uma entidade brilhante, contemplando o imenso poder e conhecimento que ela representava. De volta ao presente, Reina lambia os lábios, um sorriso satisfeito brincando em seu rosto. Em um momento diferente, ou talvez uma memória, Reina, agora em seu uniforme de empregada, explicou com um sorriso alegre que tinha uma reunião secreta com o comandante hoje. Voltando ao presente, Reina, ainda em seu hábito de freira, virou as costas para a estudante angustiada e, de forma brusca, mandou-a sair. Ela repetiu sua ordem, com a voz firme, enquanto a estudante, de olhos fechados, parecia aceitar sua dispensa, seus ombros caindo ligeiramente. Reina olhou por cima do ombro, um sorriso sutil em seu rosto, pensando consigo mesma que, mesmo que tentasse explicar, a estudante provavelmente não entenderia o verdadeiro significado do que havia acontecido. A estudante, agora sozinha e em seu uniforme de empregada, fechou os olhos, sua mente em turbilhão. Ela ponderava sobre a verdadeira identidade desta vampira, o comandante e a deusa Arcádia que haviam sido mencionados, percebendo que precisava descobrir a verdade. Sua confusão era evidente enquanto ela se perguntava sobre a pessoa à sua frente, questionando se eles eram realmente parte daquela família. Um companheiro masculino, igualmente perplexo, murmurou sobre o surgimento repentino de termos desconhecidos. Contudo, os textos antigos revelavam uma verdade mais sombria. O clã Kiora, outrora abençoado pela santa deusa Arcádia, fora seduzido por outros deuses e exposto às chamas devastadoras da guerra com poderosos destruidores, enfrentando, por fim, a aniquilação total. Em meio a essas revelações antigas, a narrativa se voltava para o desejo fervoroso de renascimento do clã Kiora, um clã que outrora receberá o próprio sangue da santa deusa Arcádia e empunhar o poder divino. Reina, por sua vez, deleitava-se com seu sucesso, acreditando ter finalmente domado a colegial. Ela ponderava internamente se esse laço espelhava a prática antiga da primeira geração de seu clã, que dava sangue e sentia uma afeição nascente, embora achasse difícil acreditar que a deusa retornaria de tal maneira. Com um sorriso radiante, ela instou a colegial a cooperar, prometendo-lhe seguidores maravilhosos. Suas palavras foram seguidas por uma diretriz para que a colegial descansasse, enquanto Reina declarava que cuidaria de todas as preparações para a viagem sozinha. A colegial, completamente exausta pelos eventos desconcertantes do dia, só conseguia permanecer deitada, oprimida. Enquanto a colegial descansava, Reina refletia sobre seus próprios sentimentos, admitindo para si mesma que havia se afeiçoado um pouco à garota. As estações mudaram, trazendo as tão esperadas férias de verão. Voltamos para casa, não como uma família, mas como agentes. Este campo desolado, um lugar de anseio, pode ser onde tudo começa. Enquanto se acomodavam em sua morada temporária, Ilsa comentou que estava realmente ansiosa pela torta de maçã de sua avó. A pitoresca casa de pedra estava aninhada em meio à folhagem exuberante, um quadro de tranquilidade rústica. Logo, o grupo percorreu a paisagem cênica, com o protagonista liderando, seguido por Ilsa e a empregada. O protagonista e a empregada, Reina, conversaram, reconhecendo que aquela era de fato uma viagem em família, enquanto Ilsa, Goals e outro companheiro masculino também discutiam sua jornada.
Enquanto o grupo se reunia, Ilsa, agora de maiô e chapéu, cumprimentou a todos calorosamente, agradecendo por aceitarem seu convite. O protagonista, Lilin e outra jovem, também de maiô, sorriram, enquanto o homem idoso, o avô, observava, questionando por que aqueles caras estavam presentes. Ilsa então expressou sua felicidade por a princesa Nana também ter vindo. Ele, o avô, com um sorriso conhecedor, disse ao protagonista para deixar com ele, pois agiria como um turista comum. O protagonista, no entanto, parecia inquieto, perguntando-se se eles tinham vindo apenas para brincar. Apesar da tensão subjacente, o grupo se divertia na água, espirrando e rindo alegremente. Ilsa, Lilin e a outra jovem jogavam água de forma divertida, enquanto Gouza, a empregada e o protagonista aproveitavam a atividade refrescante. Mais tarde, Ilsa estava à beira da água, parecendo surpresa, enquanto o protagonista relaxava em uma cadeira de praia, desfrutando de uma bebida. Ela ponderou que aquilo era claramente. Enquanto isso, ao longe, 4 figuras encapuzadas se destacavam contra uma montanha, observando a cena. Um deles comentou que os outros estavam apenas brincando.